E nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Ilmerson Gonçalves, diretor de operações da Claro Brasil. Vamos falar muito sobre tecnologia, infraestrutura, enfim, vários temas ligados a telecomunicações. Ilmerson, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da 98 News. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês na Casa Nova. Parabéns, o programa está maravilhoso. Obrigado. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Vamos lá, então. Bom Bora? dia, Júlio. Vamos lá, vamos começar a conversar, porque eu lembro do primeiro aparelho celular que eu tive, um PT-550, que era um tijolo que eu usava como telefone e como arma. E hoje eu tenho um aparelho desse tamanhozinho na minha mão. A diferença é brutal e as coisas vão evoluindo de uma forma que a gente não consegue imaginar. Eu estava ouvindo há um tempo... hoje já não está mais com a atuação que tinha, mas o Jean-Paul Jacob fazendo um cenário de futuro e dizendo que o telefone celular teria o alto-falante no ouvido, o microfone no dedo e os pés seriam as baterias que carregariam um telefone celular. Então, a pergunta que eu te faço é isso. Nós estamos chegando aonde nesse limite de inovações, nesse processo de quebrar barreiras e transformar a telefonia, a comunicação por telefone, por smartphone, para que lugar? Qual é o caminho que a gente vai seguir? Bom, antes de mais nada, eu tenho um PT-550 guardado lá na Claro. Claro. O meu também, eu guardei o meu. A bateria dele tinha aquela bateria maior, né? Que é o triplo de um tamanho de um celular desse aí, só a bateria. Né? Você tinha que ter duas baterias, porque durava muito pouco tempo. Isso. Então, andar com o telefone celular era andar como um arsenal de guerra. Né? Eu andava no clipezinho na calça. Exatamente. Enfim. Bom, Paulo, quando a gente fala de tecnologia, de telefonia celular, as coisas estão começando a se confundir, né? A gente já não sabe mais o que é telefone celular, o que é um óculos virtual, o que é um fone que conversa, que traduz simultaneamente. Então, eu te diria assim, de uma forma bem grosseira, acho que não tem limite essa questão de tecnologia, né? O que a gente viveu aí nos últimos 20, 30 anos com relação à tecnologia e experiências, talvez a gente nos próximos 3, 4, 5 anos vai ter o dobro do que teve em 20. Então está muito acelerado. Então o que a Claro tem procurado fazer é ter uma infraestrutura para conectar as pessoas da forma que ela entender ser a melhor para ela, seja através de um telefone, seja através de um óculos virtual, que a gente está vendo aí já o óculos que você consegue isentar um computador e ter um único óculos na sua cara para se conectar. Então, acho que não existe limite para a tecnologia, né? Quando a gente até pega essa janela de 15, 20 anos, é impressionante, né? Paulo e Emerson, o quanto evoluiu. Hoje, tem muita gente que prefere perder a carteira com R$1.000 do que perder o telefone. Sim. É a prova de que a tecnologia é uma história... extensão do corpo humano, né? Eu vou contar uma historinha de ontem. Ontem eu tinha que estar aqui cedo, nós receberíamos o governador cedinho aqui ontem para a entrevista, e eu estava já agendado para chegar cedo. Na hora que eu estou chegando aqui, eu descobri que eu estava sem meu telefone, sem meu smartphone. Eu voltei para casa para pegar. Mas você demorou a descobrir, né? Porque eu já teria descoberto no elevador. Agora, falando de investimentos, o que a Claro tem de investimento para Minas Gerais? Você falou muito bem sobre infraestrutura para poder receber, acolher tudo isso que está chegando de novidade. Quais os investimentos nessa rede de infraestrutura da Claro para que o mineiro se comunique cada vez mais e melhor nesse mundo amplamente tecnológico? Quando a gente fala de Minas Gerais, a gente praticamente está falando de um país, né? São 853 municípios, mais de 900 distritos. Então, é um estado quase continental. A gente hoje, quando a gente fala de Claro, propriamente dita, né, muitas pessoas enxergam a Claro ali como uma operadora de telefonia móvel, uma banda larga e uma TV. Eu diria que a Claro é muito mais do que isso hoje, né? A Claro hoje ela faz parte de um grande grupo, onde a gente, por exemplo, a antiga Embratel, que recentemente mudou para Claro Empresas, a gente está presente nas mais diversas esferas, né, no estado de Minas Gerais. Então, quando a gente fala de investimento propriamente dito, a gente tem se investido muito no 5G, né? A gente está levando o 5G para vários municípios, além da exigência da Anatel, porque a Anatel nos exige que a gente
chegue com o 5G em todos os municípios acima de 500 mil habitantes. Isso aí são poucos municípios, mas a gente já tem um planejamento de transformar o estado de Minas Gerais numa tecnologia mais avançada, falando de telefonia móvel, né, do 5G. Porque o 5G ele possibilita não só a questão da telefonia, mas de outras aplicações, né? Então, as nossas redes, elas são redes bastante robustas, né? A gente tem uma infraestrutura muito grande, oriunda da própria NET, né? E quando a gente juntou, claro, NET e Embratel, a gente, no estado, tem uma robustez muito grande. Mas, obviamente, é um capital intensivo muito grande, né? Porque quando a gente fala de 5G, se a gente voltar no tempo, que não é um tempo muito longo, a gente estava falando de 3G outro dia mesmo. Sim. Quando veio o 4G, foi uma revolução, todo mundo querendo 4G, agora já é o 5G. Mas lembrando que quando a gente fala de 4G, para 90% das pessoas, o 4G atende 100% das suas exigências, né? O 5G, nós estamos falando de internet das coisas, é para algo muito maior. Mas nós, enquanto seres humanos, a gente quer sempre mais. Então, para a gente não ficar para trás, esse investimento aí ele tem que ser feito de uma forma muito intensiva, mas nos custa muito porque, primeiro, que é um estado muito grande e, obviamente, não é só Minas Gerais, né? É o Brasil inteiro. Então, a gente nunca vai parar de investir porque o nosso negócio é tecnologia, né? Uma vez conversando com um ator do sistema de telefonia, de distribuição de sinais, me disse que o grande gargalo é a distribuição. Entregar o sinal é o grande gargalo. Nós saímos daquelas torres de 3G, 4G, para torres que hoje são colocadas nos postes, né? Outro dia até me apresentaram uma dessas torres colocadas nos postes. Eu não conhecia, né? Pequenininha, colocada no poste. Como é que é esse gargalo da distribuição e o que pode ser feito para ampliar essa distribuição, tornando mais ágil e aí sim, atendendo esse desejo que todos nós queremos cada vez mais e mais rápido? A questão é assim, essas antenas pequenas, elas, quando a gente fala de 3G, o 3G, por tecnologia, ele tem um alcance mais longo. O 4G diminui um pouco e o 5G diminui ainda mais. Então, para você ter 5G em todas as localidades, você vai precisar de ter mais antenas. Não necessariamente são essas torres gigantes que a gente tem. Então, sim, a gente tem já um incremento bastante grande. Para você ter uma ideia, em Belo Horizonte, em 2025, a gente está próximo de instalar mais 1.000 sites, que a gente chama. Mas aí não são torres, são sites, células pequenas, que ainda nós não colocamos algumas em poste, mas já temos alguns estados que a gente já está colocando. E aí, obviamente, precisa de uma parceria com as companhias de energia, mas nos altos dos prédios, em locais de grande movimentação, a gente já tem essas antenas, né? Então, a gente vai sim precisar de uma infraestrutura ainda maior para cobrir as pessoas que estão ali no redor, né? Bom, vocês também têm um investimento aí de 1 bilhão previsto para ampliar aquela plataforma de nuvem da Claro. Explica para o nosso ouvinte, Ilmerson, como que vai funcionar, como que funciona, na verdade, essa plataforma, de que forma que ela ajuda no dia a dia das pessoas e essa previsão aí de expansão, como que vocês vão fazer para diluir esse investimento de 1 bilhão aqui no país? A questão é assim, quando a gente fala de cloud, né, que é a nuvem, ela tem N formas da gente chegar no nosso cliente final. Então, a gente tem, desde das grandes empresas, através do Claro Empresa, né, e eu posso citar aí os Minas, a ArcelorMittal, essas grandes empresas que usam da infraestrutura da Claro, e a Claro tem, dentro do seu portfólio de Claro Empresa, soluções de cloud, de data center para essas grandes empresas, até para o consumidor final, né, o consumidor final residencial, vamos dizer assim. Por exemplo, o game, né, a Claro Game. A gente tem aí uma plataforma onde os nossos clientes que têm esse produto, eles acessam essa nuvem para poder jogar online. Então, assim, não existe uma aplicação específica, né? Mas é uma grande infraestrutura que tem uma aplicabilidade bastante generalizada ali, né? Para pequeno, médio e grande cliente. Então, como eu disse, e isso aí é capacidade. Então, o investimento ele é bastante grande porque cada vez mais as pessoas estão procurando esse tipo de solução, né?
O mundo cabe dentro de um smartphone. Eu ouvi outro dia uma pessoa me falando sobre isso e ela, para defender a tese, disse assim: onde é que está a sua televisão hoje? Onde é que está o seu sistema bancário hoje? Onde é que estão as suas redes de comunicação? Tudo dentro do meu smartphone. As empresas têm que evoluir no sentido de ser empresas que prestam mais do que um serviço de telefonia. E como é que é feita essa evolução, essa expansão para ter tudo isso dentro de um serviço prestado? Essa é uma grande pergunta, Paulo, porque, de um lado, você tem essa questão de ser possível fazer tudo num telefone. Por outro lado, você tem a questão de segurança, né? A gente tem visto aí, por exemplo, ninguém mais quer roubar o seu carro, não quer roubar o seu dinheiro, quer roubar o seu celular, de preferência desbloqueado, né? Porque ali sua vida está toda ali. Você citou que sai de casa sem a carteira, mas não sai sem o celular. Eu toda semana eu vou para o Rio de Janeiro, porque eu cuido da Regional do Rio também, e são inúmeras as vezes que eu não levo minha carteira de propósito. Eu levo só meu celular, mas eu tenho que ter a garantia que a bateria não vai acabar. Sim. Né? Porque assim, se a bateria acabar, Pronto, é um problema. Acabou sua vida. Então, assim, a questão do aparelho, ela está trazendo as pessoas para um mundo muito individual também, se a gente for perceber, né? Você vê muitas vezes um jovem dentro de um quarto, tem uma televisão de 40 polegadas na parede e ele assistindo uma programação no celular numa telinha pequenininha. Porque ele sabe que ali ele para e continua onde ele quiser e da mesma forma. Então, quando a gente fala da Claro propriamente dita, a gente tem, por exemplo, o Claro Box, né, que é a nossa televisão. Você pode assistir na sua tela da sua casa, você pode assistir no seu celular, você pode assistir em qualquer lugar. Então, eu acho que essa questão do aparelho, junto com a tecnologia, ela tem que ter um cuidado muito grande para você não ficar escravo de um único device, que é o celular, se ausentar do mundo externo, né? As pessoas cada vez mais, muitas vezes, deixam de conversar para mandar uma mensagem. Então, acho que a tecnologia ela ajuda, nós estamos preparados para isso, mas a gente tem um cuidado também muito grande com que as pessoas tenham uma vida social longe da tecnologia, né? E cai até num dilema, né? Porque muitas vezes as pessoas falam: a tecnologia está mudando o nosso jeito de viver. Claro, está mudando. Mas muito dessa mudança cabe a nós também, como agentes de uso dessa tecnologia, adequá-la à nossa realidade, sem perder, por exemplo, essa questão da sociabilidade e tudo mais. Quero emendar uma pergunta aqui, Emerson, até trazendo para a realidade das pessoas no geral, que se perguntam, por exemplo, estou ali num grande evento e de repente a internet desaparece. 5G, 4G, e eu tento mandar mensagem, carrega e não chega. Esse projeto de ampliação, por exemplo, do 5G, essa expansão da rede, como que essa expansão, esses investimentos podem ajudar a mudar essa realidade também, de grandes eventos, com as pessoas conseguindo fazer essa comunicação ali em tempo real? Como que vocês pensam isso? A gente tem duas respostas aí para a sua pergunta. Uma, sim, nos grandes eventos, né? Estádios de futebol, por exemplo. A gente tem hoje, dentro do Mineirão, e estamos agora finalizando uma parceria com a Minas Arena, com a Arena do Atlético, para colocar uma infraestrutura lá dentro que comporte 40, 50, 60 mil pessoas ao mesmo tempo. Quando você vai em outros eventos de grande porte, e obviamente esses eventos são programados com antecedência, a gente consegue levar uma infraestrutura móvel. Ou seja, a gente tem torres que são móveis que a gente consegue instalar e atende aquele público. Porque você vai no Palácio das Mangabeiras, você vai em alguns lugares que não tem aquele público todos os dias, né? Os eventos você consegue É uma fazer. demanda pontual, Isso. né? Agora, o grande problema que a gente enfrenta hoje em telecomunicações é a questão do vandalismo nas nossas redes. E esse é um problema que a gente vem enfrentando no Brasil inteiro. Começou nos grandes centros como Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E hoje, se você for no interior do Mato Grosso, é um grande problema. Por quê? Porque as nossas redes, né, não só a nossa como dos nossos concorrentes, 95% dessas redes na rua já é fibra ótica.
Só que existe ainda em alguns locais uma antiga rede de algumas operadoras antigas que tem lá o cobre, que é o fio de cobre, e o cara corta, geralmente um cracudo, um vulnerável, para tentar de alguma forma fazer dinheiro com aquilo. Só que ele não consegue identificar o que é uma rede de cobre ou uma rede de fibra ótica e sai cortando o que está na frente. Então, para você ter uma ideia de números, a gente, antes da pandemia, a gente tinha uma média de um vandalismo por dia em Belo Horizonte. Então, uma vez por dia, alguma rede minha era cortada em algum lugar. Hoje a gente tem em média 200 por mês. Então, são investimentos que a gente precisa de fazer para recuperar essa rede o mais rápido possível. E segundo, a gente está começando a fazer, a gente já vem fazendo há um bom tempo, redundâncias nas grandes redes, para que se cai um lado, o outro segura. Só que, obviamente, se você está no final de uma rede, você vai ser impactado. Então, a gente tem tido aí um apoio bastante grande do poder público, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que a gente consiga efetivamente acabar com essa criminalidade. E o maior problema, ou melhor, para mim, a melhor solução é você ir no receptador. Porque o cracudo, o morador de rua ali que rouba aquele cabo, ele vai vender aquilo para alguém, né? Então a gente tem feito bastante trabalho junto à polícia para que a gente consiga chegar no consumidor desse produto, né? Porque isso aí afeta hospital, afeta empresas, afeta todo mundo, né? Você falou em segurança e disse que hoje o objeto de desejo maior de todo aquele que quer fazer um furto ou um roubo é o telefone celular. O quanto se preocupam a operadora, e a Claro, no seu caso, o quanto é preocupação, além dessa segurança pessoal do aparelho, a segurança nas operações. Quando eu faço uma transação bancária, quando eu autorizo uma compra, qual é a preocupação nesse sentido? A preocupação ela é gigante porque a gente tem ali nos nossos clientes uma relação de confiança que ela tem que ser muito grande. Então a gente tem na empresa uma área que deve ter lá talvez mais de 200, 300 pessoas preocupadas com a segurança. E a segurança ela passa desde o momento que você acessa a sua Claro num aplicativo, desde o momento que você vai receber a sua fatura. Então a gente tem essa preocupação, porque no final das contas o consumidor olha a Claro como uma grande ofensora se ela tiver algum tipo de problema, né? Então a gente investe muito nessa questão para que o consumidor não tenha problema. Então, assim, o que a gente mais vê hoje, receber e-mail de boleto. Cara, que boleto não é o da Claro. Então, a gente tem algumas campanhas educacionais para mostrar, olha, coloca em débito em conta, entra no aplicativo Minha Claro. Então, são coisas que a gente fica ali correndo atrás do rabo quase todos os dias, né? Porque a criminalidade, como eu digo, lá no Rio de Janeiro, e aqui não é diferente, o nível de conhecimento dessa criminalidade é tão alta que eu fico abismado muitas vezes. Assim, muitas vezes o bandido está andando pau a pau ali com você no que se diz respeito à tecnologia, né? O crime é organizado, o nome crime organizado não é à toa, eles são muito organizados. Então a gente tem também que continuar investindo muito para que a gente tenha a nossa primeira infraestrutura em pé e segundo, porque o nosso cliente não tenha nenhum tipo de vazamento de informação, de qualquer tipo desse sentido, né? Ilmerson Gonçalves, diretor de operações da Claro Brasil, conversando com a gente aqui na 98 News, falando sobre investimentos, esses desafios desse atual momento econômico que trazem essas dificuldades também relacionadas à rede, as portas da 98 News, da Rede 98, sempre abertas para vocês da Claro, para a gente estreitar essa relação com o público também e para que as pessoas entendam melhor esse trabalho de vocês, que não é basicamente criar linhas para que a gente se comunique pelo celular, é mais amplo, né, Emerson? Obrigado, bom dia para você. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição, a Claro está de portas abertas para vocês também e no que a gente puder fazer junto aí, nós vamos construir para ter uma Minas Gerais melhor e um país mais forte, né? Muito obrigado.